Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, agora são 11 horas e 34 minutos. Povo de Deus, eu acabei de chegar da igreja. A Avenida dos Andradas está bombando, povo de Deus. As nossas obras na Avenida dos Andradas estão bombando. E povo de Deus, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e nós voltaremos aqui com nossos ensinos. E hoje nós temos entregas, povo de Deus. Temos aí, vagas aí para vocês jovens que está aí, precisando de trabalhar. Nós temos entregas. E, povo de Deus, vamos fazer uma oração e a Solvi volta ensinando vocês aí e fazendo as entregas no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, estamos na Tua presença, Pai. E, meu Deus, a palavra do Senhor que está no meu coração é essa, Pai. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não manifesta a justiça do Senhor. Mas esigreganda labas, e corecanta la sede, canta la badar dramanasse, e derechanda babasse, derechanda la badar dramanasse, derechanda la race, derechanda la badar dramanasse. E nerecanta la badasse, derechanda la race, derechanda la badasse, derechanda la badasse, derechanda la badar dramanasse, derechanda la race. E dele xedre canta la badasse, dele canta la badarra daramanasse, dele canta la darra daramanasse. E nele canta la badarra daramanasse, dele goi que canta la badarra daramanasse, dele canta la race, dele canta la badarra daramanasse. E nele xedre coi canta la dele canta la badarra daramanasse, dele canta la badarra daramanasse. E mamasse, dele goi canta la badarra daramanasse, dele canta la race, dele canta la race, dele la badasse, dele canta la darra daramanasse. Ele deixa de cantar a raça, de cantar a raça, de cantar a raça, ele dá a raça, de cantar a raça, de cantar a raça, e dá a raça, de cantar a raça, de cantar a raça, de cantar a raça, ele deixa la badasse de canta la badarra dramanasse de canta das e de canta migo de canta das ela da shi de canta das de canta Alabadat sediri gandara sediri gandara ele deixa de cantar ele de cantar badandara nasce, de cantar da manasse, de cantar de cantar Igor Garabadasse, de cantar de galama da hadramanasse, de cantar badahadramanasse, Igor Gandarabadasse, de cantar badahagantala badaste, de cantar e de cantar badahadramanasse, de cantar badahadramanasse, Igor Gandarabahagondele, Picor Cantalasse, de Guigandaramanahadrabanasse, ela babagori Guigandala da Dasi, de
gandarararase. E canta la sidere gandarabadahadramanase, diriri gandarabadahadramanase, diriguegalamanasse. E durguegalamanahadramanase, diriri gandarabadahadramanase, diriri gandarabadahadramanase. E gurigangandarababasse, diriguegagalmanarararase, diriri gandarararase. E garigandararase, diriri gandarararase, diriri gandarararase, diriri gandarabadahadramanase. E gurigandarabadahagalabebabahanasse, diriri gandarabadahadramanase, diriri gandarararase. E diririshi, 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 diririshi. E gurigandarararase, diriri gandarararase, diriri. Alabadasse de coi cantarabadahadramanase, diriri gandarabadahadramanase, diriri gandarabadahadramanase. E diriri cantarabadahadramanase, diriri gandarararase, diriri gandarararase, diriri gandarabadahadramanase. E garebabasse de goi gandarabadahadramanase, diriri gandarabadahadramanase, diriri gandarararase, diriri gandarararase. E diririshi, 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 diririshi. Alabadasse de gandarabadahadramanase, diriri gandarabadahadramanase, diriri gandarabadahadramanase, diriri gandarararase. Ele diririshi, 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 diririshi. Alabadahadramanase, diriri gandarararase, Alabadasse de gandarararase, diriri gandarararase, ele diririshi, 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 diriri gandarararase, diriri gandarararase. Ile badasse de cantarabadahadramanase, diriri gandarararase, diriri gandarararase, diriri gandarararase. E diririshi, 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 diririshi. Amamasse de canta la badasse de canta la de reche de babassam de canta la badahadramnase. Igurega la badasse de gandarararase de canta la badahadramnase. E dera coi canta la sedere bigore gandarararase de canta la sede de gandarabadahadramnase. Ele de gandarabadahadramnase, de gandarabadahadramnase, de gandarabadahadramnase, de gandarabadahadramnase. Idor coi canta la sede de gandarabadahadramnase, de gandarabadahadramnase, de gandarabadahadramnase. Ele de cantarabadahadramanase, de gandarararase, de gandarararase. Ele begalemamahanase, de gandarabadahadramanase, de gandarararase. Ele de cantarabadahadramanase, de gandarararase, de gandarararase, de gandarararase. E alabadasse de cantarabadahadramanase, de gandarararase, de gandarabadahadramanase, de gandarararase. E de gandarabadahadramanase, de gandarabadahadramanase, de gandarararase, de gandararabadasse. Ele de gandarararase, de gandarararase, de gandarararase. Ele bebananasse de cantarabadahadramanase, de gandarararahadramanase, de cantarabadahadramanase, ele bedarararashi de cantarabadahadramanase, de cantarabadahadramanase, de cantarabadahadramanase, de cantarabadahadramanase, de cantarabadahadramanase, de cantarabadahadramanase, de cantarabadahadramanase. E ele Alabadasse de cantarabadahadramanase, de gandarararase, Alabadasse de gandarararase, de gandarararase, de gandarararase, e de shidirishi, de gandarararase,
Alamanasi papa keke kandala badahadara manasi didi gandara sididi gandara sididi gandara sididi gandara ididi shididi gandara sididi alabadara sididi gandara ilibedi gandara shididi gandala badasi sididi gandara badahadara manasi didi gandara badahadara manasi didi ela manassi de cantara badaha dara manassi de gandara ele de shidi de gandara shidi de gandara ele beba babassa de cantara sidi de gandara ele de shidi de gandara badaha dara manassi de gandara badaha dara manassi de gandara badaha dara manassi de gandara alabada sidi de gandara badaha dara manassi de gandara badaha sidi de gandara ele de shidi alabada sidi Alabadaras, Edidi Gandara, Sididi Gandara, Sididi Gandara, Lady she did it Gandara, Sididi Alabada, Sididi Gandara, Sididi Gandara, Sididi Alabada Sididi Gandara, Sididi Gandara, Sididi Gandara, Hadramana, Sididi Gandamana, Sididi Gandara, Sididi Gandara. He shiri gandara sididi cantara badahadara sididi gandara helamana sididi gana badas sididi gala badahadara manas ele did gandara badahadara manas sididi gandara badahadara sididi helamana sididi gandara sididi gandara badahadara sididi gandara ele did ele did Gandara, Sididi Gandara, Sididi Gandara Badahadramana, Sididi Gandara Badahadramana, Igor Gandara Badahadramana, Sididi Gandamana, Sididi Gandara, Sididi Gandara Badahadramana, Sididi Gandara Badahadramana. She did it, 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 she did it. Hala she did it again, she did it again, she did it again. Ele did it, she 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 did it. Lepada sidiri gandara sidiri gandara sidiri Alabada sidiri gandara sidiri gandara ili diri gandara sidiri gandara sidiri Alabada sidiri gandara Sididi Alabada Sididi Gandara Sididi Gandara Eliminada Alabada Sididi Gandara Sididi Alabada sididi gandara sididi gandara sididi ele beba baba sididi gandara sididi gandara sididi
Alabadasse de gandarara, sedede de gandarara, ele de gandarara, gandaramana, sedede de gandaramana, sedede de gandarara, ele de shidede de gandarara, sedede de ele de gandarara, shidede de gandarara, sedede de gandaramana, sedede de gandarara, ele E aí, Senhor, eu entrego nas mãos do Senhor, Pai, a minha oração, para que o Senhor faça justiça no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E povo de Deus, eu tenho falado com vocês aí, ó, dos estudos que eu tenho feito, e eu vou passar para vocês, povo de Deus, esses estudos, né? Eu já passei para vocês o Espírito Santo dentro de nós, e eu já passei para vocês, o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre nós. E é assim, gente, que nós vamos aprendendo, né? Eu conto para vocês aí o meu testemunho, eu falo com vocês aí que eu busquei ali as evidências para ser ali batizada no Espírito Santo, ter a certeza que eu estava batizada no Espírito Santo. E eu conto para vocês do processo que foi, eu conto para vocês ali, ó, do momento ali que todos os meus sentidos foram aguçados. Eu conto para vocês aí com detalhes, todos os sentidos foram aguçados. E, povo de Deus, como eu falei no ônibus, gente, dos testemunhos que eu gosto de contar. Eu gosto de contar aquelas experiências ali que mostra ali, ó, o mover de Deus, o poder de Deus manifesto na minha vida. E como eu falo para vocês, gente, quando vocês for contar um testemunho, não queira que o homem aí, ó, comprove para você, que esteja assim, que você conte os seus testemunhos e a pessoa entenda que foi ali, ó, um mover de Deus em seu favor. Quando eu falo com vocês assim, olha, eu estou viva hoje, porque Deus faltou pouco se materializar para me ajudar. E aí eu conto meu testemunho em partes, e como eu falei com vocês, eu conto meu testemunho, a primeira parte ali das experiências que eu vivi com Deus, lá em Pedro Leopoldo, que foi a cidade a qual a minha irmã me convidou para vir morar, e lá eu conheci o Senhor Jesus. Eu fui para a Igreja da Graça, conheci o Senhor Jesus. Eu falo com vocês aí que eu cresci espiritualmente ali na Igreja da Graça de Pedro Leopoldo. E depois eu mudei aqui para Santa Luzia. E aí tem a segunda parte que eu conto para vocês. E eu conto para vocês aí em detalhe o que aconteceu. Eu conto para vocês aí. E sempre o meu objetivo é que vocês aprendam, gente. E não entre aí, ó. Não entra, como diz a palavra de Deus ali, ó. O prudente vê o buraco e desvia-se dele.
O imprudente vai e cai dentro do buraco. Então, seja prudente, principalmente aí, ó, para você arrumar um cônjuge. Seja prudente, como eu conto para vocês, o quanto que eu orei a Deus para Stephanie estar arrumando ali um marido. Eu sempre orei a Deus ali, segundo a palavra de Deus, falando com Deus na palavra dele, que a Stephanie arrumasse um homem temente à palavra de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E ali eu conto para vocês, gente, que eu fui orando pelo Stephanie e vivendo um casamento, vivendo muito bem um casamento. E ali eu falo com vocês ali que as minhas amigas, elas vinham falando ali, eu nunca fui de falar da minha vida íntima para ninguém, e aí elas vinham falando de casamento, e eu sempre declarei que o meu marido, ele conhecia a palavra de Deus, e era um homem temente a Deus. Sempre declarei isso para elas, e sempre falei, meu casamento é bênção do Senhor, porque eu sei qual é o processo, gente. Eu falo com vocês que eu fiquei viúva, eu sou viúva de militar, e eu orei, gente, fiquei ali 4 anos orando a Deus, procurando ali me levantar ali daquele baque, né, gente, que foi o meu marido falecer, me deixar com 3 filhos. Então eu fiquei 4 anos ali, gente, orando a Deus, buscando ali libertação, buscando ali a cura, para então eu poder encontrar ali uma pessoa. Não foi assim da noite pro dia, não. Tudo na minha vida, gente, tudo que eu busquei em Deus teve um processo aí, não foi assim do dia para a noite, não, eu quero, vou lá e pego. É quando eu falo com vocês quando Deus diz ali, primeiro Deus diz ali em espírito, diz ali no mundo espiritual, depois que vem acontecer no mundo material. E povo de Deus, eu digo com propriedade da palavra que eu vivi essa experiência e outras experiências, mas é dessa que nós estamos falando aqui agora. E eu falo com vocês assim, olha, quando as pessoas chegam a saber de algo que aconteceu na vida de um cristão, e muitas das pessoas comentam assim, mas ela nem comemorou. Ali, gente, é porque aquela pessoa já está ali, pleiteando com Deus há tempos por aquela bênção. Vocês entenderam? Aquela pessoa está ali pleiteando com Deus há tempos ali no mundo espiritual. E quando chega a acontecer na vida do cristão, ele já viveu aquilo ali no mundo espiritual. Vocês entendem? É nessa fé, essa fé real, a qual eu convido vocês a vir viver, a vir aí, tomar posse das suas bênçãos, e não ficar aí, orando, e nada. Vocês têm que orar e receber aquilo que vocês estão pedindo, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. É quando eu falo com vocês que eu fiz o curso fé, eu entrei ali na Igreja da Graça, eu falo com vocês, eu entrei no caminho, na verdade, na vida. E ali fui ali conhecendo, permaneci ali na igreja e fui ali conhecendo o Senhor Jesus de Nazaré, conhecendo Ele ali na caminhada ali, e no momento ali que aconteceu, a gente já estava buscando ali há muito tempo.
Então, povo de Deus, essa fé real que vocês têm que viver. Você tem que entrar no caminho, na verdade, na vida e colocar seus olhos fitos no Senhor e não tirar os seus olhos de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não tirar os seus olhos de maneira nenhuma. E estando você no caminho, com seus olhos fitos no Senhor, você já está vivendo ali, ó, a fé firme, que é um firme fundamento, e já no caminho. E ali, quando você com os olhos fitos no Senhor, Ele vai te dar ali, vai te dar ali as tarefas, o que você tem que fazer. E ali, você crendo, você começa a mover-se. É quando eu falo com você, gente, que eu cheguei na igreja, já aqui em Santa Luzia, eu cheguei na igreja e eu falei com o pastor o que estava acontecendo comigo, do medo que eu estava. E o pastor me deu ali, ó, olha, ele disse, leia a Bíblia, tenha fé, creia. E ele foi me dando ali como uma receita, como se fosse uma receita médica, mas essa receita veio de Deus para que o pastor passasse para mim. E ali, gente, tudo que ele falou, eu peguei, sentei e fui fazer. Aí eu falo com você,